Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente, adorando ao Senhor com uma palavra. Hoje eu quero ministrar sobre Hebreus 11, falar sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, hoje eu vim falar para vocês sobre fé. Hoje eu vim falar sobre a esperança, porque a fé ela nos traz esperança. E porque se você tem fé e você acredita que algo vai acontecer, então você tem uma esperança que vai dar certo, que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, né? E eu quero dizer para vocês assim, você pode, o que é a fé? Você não tá vendo, mas você tem a certeza que vai acontecer. E a Bíblia nos ensina sobre a fé. Amém? E hoje eu vim trazer até um grãozinho de mostarda para mostrar, porque eu mesma não conhecia a mostarda. Aí comprei um temperinho e eu descobri o que é a mostarda. Isso é a mostarda. Então, se você tiver fé do tamanho disso, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir na vida de vocês. Eu quero dizer pra você, você não precisa de muito pra ter fé. Às vezes você fala assim, eu tô com a minha fé abalada, eu não tenho fé o suficiente. Como assim não tem fé o suficiente? Você só precisa disso. Você só precisa desse grãozinho, você precisou de um pouquinho assim pra você ter fé, para você acreditar, para você conseguir aquilo que você quer, seus sonhos, os planos do Senhor, os projetos. Então eu quero dizer para você nessa noite, tenham fé, acredite, vai passar, acredite, vai acontecer, acredite, vai dar certo. E eu quero dizer isso para vocês, amém? Deus abençoe, vamos dar início ao nosso culto, vou orar. E que eu acredito que o Senhor vai falar grandiosamente conosco nessa noite, amém? Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente neste culto. Alcança, Senhor, os lares, alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alcança aquele, Pai amado, que está com a fé abalada. Pai querido, em nome de Jesus, dá força àquele que está fraco. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai. Fala conosco numa forma sobrenatural, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus esteja com todos nós nesse momento e que a presença do Espírito Santo de Deus nos direcione, nos acompanhe e nos faça refletir sobre a Tua Palavra. Amém? Queria compartilhar com os irmãos um versículo, a Palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 9. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Amém? Quem puder estar acompanhando, sempre é bom pegar sua Bíblia, acompanhar o capítulo e o versículo ao qual nós vamos ler, que é muito importante, não só para meditarmos, né? Mas para que a palavra do Senhor sempre esteja guardada em nossos corações. Por mais que seja a mesma palavra, eu creio que toda vez que eu ler ela, eu vou entender de uma forma, o pastor vai entender de outra, o presbítero vai entender de outra, os diáconos entenderão de outra forma, cada um em si, não pelo cargo que ocupa, mas porque Deus tem um jeito diferente para falar com cada um de nós. Amém? Então, o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 diz assim: o título desta palavra diz que Jesus come com pecadores na casa de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos.
E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhes, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vou repetir o versículo 13, que eu achei muito importante, da parte que eu estava estudando, e a qual eu creio que Deus representa principalmente nos tempos de hoje. O versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Gostaria de estar orando neste momento para que Deus venha abrir nossa mente, abrir nossos corações e abrir nossos ouvidos acima de tudo, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que nesta noite a Tua presença, o Teu Santo Espírito, nos faça refletir, Papai, sobre a Tua Palavra. Papai, nós repreendemos toda palavra contrária, todo espírito maligno, tudo aquilo que falou que não aconteceria, tudo aquilo que diz que muitas vezes nós não chegaríamos onde nós estamos, que nós não ouviríamos a Tua voz, a Tua palavra. Mas, Pai, esteja conosco nesta noite uma vez mais. Entra nos nossos lares, Papai, quebra toda cadeia, todo julgamento, toda palavra contrária, toda acusação, Papai, nós repreendemos nesta noite. Pai, a Tua palavra diz que quando a Tua palavra entra, a cura, a transformação, a diálogo, Papai, e a presença do Espírito Santo de Deus nos faz prosperar, não só financeiramente, mas fisicamente, espiritualmente e acima de tudo, Papai, que nós estejamos mais próximos de Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai, obrigado por este dia que o Senhor preparou, obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Papai, pelas nossas famílias, pelo nosso emprego, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, obrigado por cada livramento, Papai, por tudo que o Senhor tem feito, porque bom é o Senhor e grandes são as Tuas misericórdias. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando eu estava aqui estudando sobre esta palavra, eu já estava glorificando ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? E ela é viva e eficaz. E todos os dias que nós a lemos, há novidade, há modificação, há umas questões que nós vemos sempre de uma forma diferenciada, principalmente da forma que nós temos vivido. A Bíblia nos fala que Mateus ele era um judeu, e um judeu designado pelos romanos para quê? Para estar cobrando impostos naquela área. Ele cobrava impostos do cidadão e dos comerciantes que passavam pela cidade. Esperavam-se que os publicanos eles ganhassem uma comissão dos romanos para estar na sua própria terra, na sua própria cidade, cobrando do seu próprio povo. Mas a Bíblia nos relata que muitas vezes os homens eles não cobravam só para os romanos, eles cobravam sempre para os romanos e um pouco a mais para quê? Para que eles pudessem ficar com parte daquele dinheiro. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos ver Mateus, um homem que estava atrelado naquela época, naquela situação, vivendo toda aquele momento, naquele lugar, daquela forma, e ali havia uma dificuldade entre entender se Mateus queria ser romano ou se Mateus queria ser judeu. A Bíblia fala que ele era um judeu, mas os teus princípios eram de um homem romano.
Mateus, mesmo sendo judeu, ele estava preocupado com o quê? Mateus estava preocupado em ganhar dinheiro. Mateus estava preocupado, de repente, em ser famoso. A única preocupação de Mateus era conquistar, de repente, se fosse nos tempos de hoje, as melhores casas, os melhores carros, os melhores relógios, os melhores tênis, as melhores roupas. Mateus estava sendo um romano em terra de judeu. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, até nos tempos de hoje. Nós podemos viver como romanos, uns tentam ser judeus muito parecidos, mas a todo momento demonstram ter práticas e vontades romanas, mesmo no meio do povo judeu. Só que tudo modifica ou é modificado quando um homem de Deus, quando a presença do Espírito Santo de Deus encontram essas pessoas no meio das tuas trajetórias. O que a Bíblia vai dizer? Que mesmo Mateus, um homem como ele era, quando Jesus o chamou, tudo muda. Mateus era o que era até se encontrar com Jesus. Mateus era o que era, fazia o que fazia até ter um encontro com o Mestre. A Bíblia fala que quando Jesus teve um encontro com ele, aquilo que Mateus era, aquela carreira que ele tinha, mesmo sendo muito lucrativa, Mateus resolve abandonar. Quando Deus o chama para segui-lo e obedecer, será que muitas vezes nós demonstramos a mesma renúncia que Mateus demonstrou? Porque para os outros discípulos, quando nós lemos e começamos a entender, havia uma facilidade maior de repente, se as coisas não derem certo, eu volto a pescar. Se de repente as coisas não derem certo, aquilo que eu fazia, eu volto a fazer e eu continuo a minha vida. Porque é muito mais fácil, e é evidente que isso é mais fácil, que quando nós entramos em algo e colocamos a nossa palavra à prova, é que nós vamos pensando em voltar. Mas Mateus não tinha isso com ele, porque uma vez publicando, sempre publicando, ou quem sabe, a morte. Porque Mateus já representava o povo romano. E o povo romano, ele dominava aquela cidade. Então o que dá para entender? Nós vivemos como romanos. Hoje muitas vezes nós vivemos como pessoas que não conhecemos a Deus. Ou vivíamos. Só que nós tivemos uma oportunidade, a oportunidade de conhecer o Mestre, a oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus. Eu não sei o que você fazia antes de conhecer o Senhor, mas depois que conhecemos o Mestre, que Jesus passa pela nossa vida, que Jesus passa pela nossa tenda, pela nossa casa, que Jesus passa pela nossa cidade, que Jesus adentra o nosso coração, nosso modo de pensar, nossa forma de agir, aquele perdão que não liberávamos, temos que passar a liberar, porque agora não somos mais nós, mas Jesus passou aonde nós estávamos. E a Bíblia fala que ao visitar Mateus, Jesus aparentemente ele fere a própria reputação. Porque Mateus ele extorquia o povo, mas Jesus o encontrou e o transformou. Não devemos ter medo de pregar as boas novas às pessoas que vivem em pecado. Porque assim como Jesus modificou Mateus, muitas das vezes ele está esperando de nós, como servos do Senhor, que nós venhamos a trazer boas novas. E quantas pessoas que nós conhecemos, que são influentes, que são bem financeiramente, que têm status, mas muitas das vezes lhes falta Jesus. Lhes falta conhecer
o homem de Nazaré, o nosso Salvador, o que muitos dizem ser filho de Maria e de José, mas que foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, pois ele é filho de Deus, ele será filho de Deus, e é ele que tem que passar nas nossas vidas e modificar a nossa história, assim como aconteceu com Mateus. É muito interessante quando nós paramos para ver que Mateus, assim como eu já citei, mais que qualquer outro discípulo, ele teve uma ideia clara do que seria abandonar aquilo que ele fazia para seguir Jesus. Quando Mateus deixou o seu posto de cobrador de impostos, ele ficou desempregado. Então você imagina para um homem judeu que estava se passando por um homem romano, e eu creio que aquilo que ele fazia, ele devia fazer com muito empenho, com muita vontade, porque muitas das vezes, quando se trata de dinheiro, há um empenho, há uma dedicação, porque nós sempre viemos a colocar no nosso coração que o nosso tempo é curto. Então, quanto antes nós conquistarmos, será um tempo maior para nós usufruirmos de uma boa vida, de uma boa casa, de um bom carro. Só que quando Mateus decidiu seguir Jesus, duas mudanças ocorreram que chamou muito a nossa atenção. Primeiro, Jesus lhe deu uma nova vida. Será que Jesus não tem nos dado uma nova vida? Será que Jesus não tem nos dado uma nova oportunidade? Será que Deus não tem nos dado lugares melhores para vivermos? Será que Deus não tem dado a oportunidade de sermos pessoas melhores e deixarmos de ser aquele Mateus que cobrava impostos para sermos o Mateus que se prostra aos pés de Jesus, que tem um novo ideal, que tem uma nova presença, que tem um novo querer? Estejamos gratos para representar um Deus que tudo pode, que tudo faz, que modifica o interno, o externo, modifica o ouvir, o falar, modifica a nossa estrutura e faz de nós servos melhores. Mateus não apenas passou a fazer parte de um novo grupo, ele pertencia ao Filho de Deus. Não era só um estilo de vida, não eram só roupas, não foi só os horários que modificaram na vida de Mateus, sabe? Como quem quarta-feira às 20 horas é dia de ser crente, como quem domingo às 18h30 é dia de ser crente. Mas eu creio que Mateus, ele se despiu daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, para começar a fazer algo diferente, para mudar a sua história. E se hoje nós estamos falando dele aqui, é porque a experiência de Mateus indica que a vida de cada um de nós, desde o início, pode ser considerada obra de Deus. Obra de Deus em andamento, obra de Deus que ainda não acabou, uma obra de Deus que vai passar por situações, por provas, por dificuldades, mas nós sabemos que quando é da parte do Senhor, mesmo tendo essas dificuldades, essas obras, nós vamos passar, nós vamos enfrentar, amanhã terá novas provas, novas lutas, e tudo aquilo que não nos fez parar nos fortaleceu, nos fez crescer, nos fez estarmos mais fortes para a próxima situação, para a próxima dificuldade. E o que é interessante na vida de Mateus? Ele não poderia imaginar que Deus usaria as mesmas habilidades que ele havia refinado como cobrador de impostos para registrar as mais grandiosas e gloriosa história já vivida. A oportunidade que Deus passou a dar para Mateus é que no conhecimento que ele tinha para articular
Sabe, quando ele fazia as coisas erradas e quando não era da vontade de Deus aquilo que ele fazia? Deus é tão bom e Deus é tão maravilhoso que ele converte aquilo em benefício. E aquilo que ele fazia para o mundo e que não agradava a Deus, Deus pega Mateus e fala: eu vou usar o teu conhecimento. E aquilo que você usava que não me agradava, vai passar a me agradar, porque você vai começar a escrever uma nova história de vida, o teu próprio testemunho. Você vai começar a escrever quem era Jesus Cristo de Nazaré. O livro de Mateus ele é muito interessante, porque é um dos 4 evangelhos onde registra a genealogia de Jesus e registra também algumas coisas que só no livro de Mateus foi registrado. E Deus, ele não tem um propósito menos significativo para cada um de nós. Nós temos que reconhecer quando Deus passou na nossa vida, quando ele ainda passa, e se ele ainda não passou, se você ainda não ouviu, o Espírito Santo de Deus nesta noite está falando: eu continuo a chamar pessoas que estavam doentes, porque a própria palavra diz que ele veio para chamar os doentes. E nesta passagem chama até a atenção, porque quando os fariseus viram Jesus na casa de Mateus, ele se escandalizou, porque lá muitos eram os doentes. E será que nos tempos de hoje isso não acontece? É um confronto diário, é todos os dias o povo de Deus sendo atacado, é todo momento o povo de Deus sendo alfinetado nas redes sociais, na televisão, para tentar desanimar, para tentar nos fazer parar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é força, ele é alegria, ele é amor. O Espírito Santo de Deus nos faz crescer e nos faz querer cada vez mais a buscar o Evangelho, a entender a palavra do Senhor e sermos verdadeiros naquilo que nós fazemos, principalmente se Jesus já passou na tua vida, se ele já modificou a sua história e se ele já nos deu uma oportunidade para recomeçarmos em Cristo, porque Deus é maravilhoso. Eu quero deixar essa pequena palavra, essa palavra curta, mas que em nome de Jesus nós venhamos a refletir a possibilidade que Jesus ele aceitou pessoas de todas as classes sociais. Além da habilidade que recebeu de Deus para cuidar dos registros, atentando para os detalhes, Mateus recebeu uma nova vida e um novo propósito. Tendo sido aceito por Jesus, Mateus imediatamente procurou colocar outras pessoas em contato com o Mestre. Que nesta noite, nessa minha pequena oportunidade que eu agradeço de coração meus pastores, meus presbíteros, a toda a liderança da comunidade cristã Yeshua, amigos de Deus, que nós sejamos amigos dos homens, mas acima de tudo que nós sejamos muito fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus, fiéis às Escrituras, fiéis ao amor que Deus já depositou, já derramou por mim e por você. E que a presença do Espírito Santo de Deus nos faça permanecer. E assim como aconteceu com Mateus, que houve um encontro, houve uma oportunidade, mas houve também arrependimento. Temos vivido tempos onde eu tenho ido em algumas casas e hoje mesmo eu ouvi um testemunho muito bonito da parte do Senhor, de uma pessoa que teve a garganta cortada. E ali ela falava que quando ela estava no hospital, onde ela conseguia ouvir os médicos falar que para ela não tinha mais jeito,
ela falava que a única esperança que ela tinha era no Senhor. E nem falar ela conseguia. Então o pensamento dela era ligado diretamente no Senhor, em oração, pedindo, clamando. E os tempos de hoje nos remete a isso. O Senhor tem nos demonstrado que pessoas já passaram por milagres. Nós somos um milagre. Eu sou um milagre. Mateus foi um milagre. O que nós estamos esperando mais para crer no Deus que realiza milagres, realizou e vai continuar a realizar? Dificuldades e lutas e provas são passageiras, mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Então ele é o verbo vivo que desceu do céu. Vamos glorificar esse Jesus. Vamos pedir para ele continuar a passar na vida de Mateus, na minha vida, na tua vida, na vida da nossa casa, da nossa vizinhança, na vida da nossa esposa, dos nossos filhos, na vida dos nossos vizinhos, do condomínio onde nós moramos, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa comunidade, onde nós trabalhamos. Que Jesus venha passar nesses lugares e que lugar nenhum onde Jesus passar não será a mesma coisa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade e que a presença de Deus nos acompanhe por longos e bons tempos. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.